Bom dia para você, hoje sábado, dia 30 de outubro de 2021. Aqui para mim um sábado nublado, muita umidade, choveu a noite inteira. E aí, como é que está sendo o seu sábado? Tá nublado, tá ensolarado? O que você está fazendo hoje? Bom, rapaziada, eu tô gravando este podcast para a gente falar um pouquinho sobre futebol, sobre o atual momento do Clube de Regatas Vasco da Gama. Para mim é triste porque eu sou um torcedor de carteirinha do Vasco da Gama e vejo um clube repleto, carregado de politicagem, de muito pouco interesse em agradar o seu maior patrimônio, que é a torcida. Vejo uma gestão pautando enganação, pautando enrolação, cheio de picaretagem e de malandragem. Também vejo uma gestão mentirosa, vejo articulações na justiça, usando aí o poder econômico, usando aí a máquina, o sistema, para proveito pessoal. Ontem o Vasco foi derrotado em pleno São Januário por 3-1 pelo CSA. É isso mesmo. O Vasco perdeu para o CSA em São Januário por 3-1, num jogo horroroso, onde tínhamos um bando em campo, mal treinado, jogadores de muito baixo nível, sem ter espírito de vencedor, jogando um futebol horroroso. E a primeira pergunta que vem é por que e como o Vasco chegou nessa situação? É uma pergunta que vale $1 milhão. Mas vamos aqui tentar, de alguma maneira, retratar ou relatar o que a gente sente. O Vasco nada mais é do que uma parte desse universo, desse todo chamado Brasil. E todos sabemos que o Brasil precisa ser passado a limpo porque a corrupção está enraizada nesse país. É o país do jeitinho, o país da mordomia, o país da mamata, e assim vamos passando anos e anos, e a população, o povo brasileiro está cada vez mais pobre, mais miserável, não tendo condições de ter o básico para sobreviver. A mesma coisa acontece no Vasco da Gama. Uma politicagem sem precedentes que há muito tempo vem afundando esse clube gigante pela quantidade de torcedores que tem espalhados no Brasil e no mundo. E poderíamos aqui dizer que para se chegar a um denominador comum, precisaríamos fazer um estudo profundo sobre a realidade do Vasco para poder pontuar o que julgamos ser a causa do problema. Mas, de certa maneira, é até simples de dizer. Quando você administra sua casa, se você gasta mais do que você ganha, vai chegar um tempo em que você não tem mais como, não vai ter como pagar suas contas porque você vai estar com um déficit
muito grande acumulado. Então, você tem que adequar o seu padrão de vida com o que você ganha. Ou você tem que aumentar a sua receita para que você possa suprir as suas necessidades, aquilo que você julga importante para a sua vida. No Vasco da Gama não acontece nenhuma coisa nem outra. Não se aumenta a receita porque não existe uma gestão saudável, uma gestão que realmente esteja preocupada com a saúde financeira do clube, mas sim como vai alimentar esses gestores, essas pessoas que estão dentro do clube. O Vasco da Gama é a galinha dos ovos de ouro para muitos desses, para não dizer todos estes. A entidade é sem fins lucrativos, mas existem muitos que ali estão há anos, há décadas, que adquiriram, que construíram seus patrimônios, sua riqueza, em cima do Vasco. E essas pessoas não querem perder esses privilégios, essas mamatas, não querem perder essa boquinha, e aí fazem de tudo para não permitir que o clube consiga sair dessa condição. Gestões e gestões há anos sempre aparecem com discurso de austeridade. Não vamos fazer contratações de jogadores, não vamos ter um parque aquático, não vamos investir nos outros esportes, não vamos modernizar nossos estádios, nosso CT, porque a gente tem que reduzir a despesa, porque nossa receita não comporta o que a gente está gastando. E não faz nada para aumentar esta receita, para captar mais recursos. Aparecem jogadores onde é a galinha dos ovos de ouro de fato, da base, e rapidamente negociam esses jogadores, captam esses recursos e ali distribui para todos esses que mamam nas tetas do Vasco. E chega ao final do ano, no balanço, mesmo com a austeridade, entre aspas, o Vasco está mais devedor do que no ano anterior. Como pode isso? Então é até simples da gente analisar o Vasco dessa forma. A verdade que acontece no Vasco é essa. O Vasco precisa passar por uma auditoria, precisa ter uma intervenção para que possa ser feita uma auditoria e prender esses ladrões, esses saqueadores. Num país onde a miséria impera, não podemos admitir que pessoas roubem milhões e tenham um padrão de vida muito acima do que se pratica no Brasil. Isso é imoral. É um dever cívico de cada brasileiro exigir a moralização, o respeito, a ética, as boas práticas. Porque se assim não fizermos, vamos continuar
nessa condição, o país continuará nessa condição. O nosso Vasco da Gama nessa situação. E pior. Existe uma máquina trabalhando para enganar aqueles menos informados, aqueles preguiçosos que não se interessam pela informação, pela verdade. E aí são facilmente enganados por esses que são malandros, que são astutos e espertos. Então vai aparecendo essa cortina de fumaça a todo instante, dando expectativas, gerando uma expectativa e uma esperança para esse cidadão, em sua grande maioria nesse país, e assim vai empurrando com a barriga e eles vão ficando cada vez mais ricos. Estava lendo uma matéria em que, se o Brasil mudasse a sua política econômica hoje, dia 30 de outubro de 2021, ele levaria 40 anos para recuperar o que havia sido construído em 2015. Vejam bem, quantos anos você tem? 20, 30, 40, 50? Para mim, que tenho 56 anos, provavelmente não verei este país recuperar o poder de compra. Já estarei há tempos no outro mundo, numa outra dimensão. E você? Você tem filhos? Netos? Vocês já pararam para pensar nisso? Que você já está condenado a um futuro difícil, ruim, por causa das suas próprias escolhas, por causa da sua covardia, da sua passividade. E aqui abro um parênteses para explicar, para que você não confunda ser uma pessoa pacífica e ser uma pessoa passiva. Ser pacífico é aquela pessoa que procura sempre o diálogo para poder chegar a um denominador comum. E ser passivo é aceitar as coisas sem questionamento. Todos nós sentimos na carne uma atitude que tomamos quando elegemos um presidente da República. Com o passar do tempo, quando esse presidente não faz um bom trabalho, começamos a sentir a alta no preço das coisas, as dificuldades, a falta de trabalho, a renda cai. Quando apoiamos uma pessoa desonesta, aqui no caso estamos nos referindo a um clube de futebol, o Clube de Regatas Vasco da Gama, a gente percebe o sofrimento com o passar do tempo. É um desgosto com uma derrota, é o desgosto com a ação da justiça, fazendo aquele trabalho sujo por conta do toma lá da cá, do dinheiro que recebe por debaixo dos panos, na cueca, na mala. E sofremos muito, choramos. Muitos não têm uma estrutura emocional adequada
e provocam conflitos domésticos. Então tudo tem uma consequência. E você precisa mudar essa chave. Você precisa entender que ser pacífico não é a mesma coisa que ser passivo. Reivindique melhores condições de trabalho, de lazer, de vida, porque você está na Terra, está neste mundo para ser feliz. Não seja boi de piranha. Procure entender o processo, e se você não tem esta capacidade de entender por si só, busque a informação segura e verdadeira. Fuja da grande mídia, fuja destes enganadores. Investigue o patrimônio dessas pessoas, como é que eles conseguiram esse patrimônio, se existe processos criminais contra essas pessoas. Então, meus amigos, ao mesmo tempo que é difícil, é muito fácil entender o porquê do Clube de Regatas Vasco da Gama estar nesta condição. O nome é simples: corrupção. Mamata, privilégios. Pense nisso.